Meu cordial boa noite a todos. Gostaria de desejar um feliz sábado, pois já estamos nas primeiras horas do sábado e vamos dar sequência ao nosso estudo. Gostaria de pedir a oração por parte de alguém. Vou deixar que eu oro, Luiz. Tudo bem, por favor. Santo, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio do dom da vida. Obrigado também por mais esse santo sábado seu que começou, que se iniciou. Nós pedimos a tua presença e nesse momento especial que nós vamos estudar a tua palavra, pedimos a tua direção, a tua orientação, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e que o Senhor possa usar o irmão Grismarino para que ele possa falar inspirado por ti. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok? Hoje nós estamos nossa quinta reunião e estamos entrando no terceiro tema, né? Nossa terceira aula. E vamos ao tema as revelações, o Apocalipse e as revelações. O conteúdo do Apocalipse é a parte mais importante, né? Que nós estamos aprendendo, principalmente por essas palavras, né? Nós precisamos da exegese, da hermenêutica, da homilética e entender a escatologia, que são os eventos relacionados aos últimos dias. Se nós não usarmos essas ferramentas, nós não iremos compreender de maneira mais clara o Apocalipse, né? Da forma como que Deus pretendia para nós. Nós que somos os seus filhos, o primeiro tema foi Jesus e destacamos a kenosis, né? Kenosis é o processo de esvaziamento. Nós acompanhamos que Jesus, na forma de Deus, ele foi se esvaziando até se tornar um homem, né? E depois ele foi exaltado novamente. Mas por amor ele está vivendo de forma limitada, né? Porque ele está empenhado numa missão. Ele tem todo o poder e toda a plenitude, né? Mas hoje nós vamos conhecer o arqui-inimigo de Jesus, né? Satanás é o inimigo de Jesus. E, consequentemente, ele é o inimigo de todo o universo, né? A sua finalidade é estabilizar a família, porque a família é a célula da sociedade. E ele conseguindo isso, ele vai conseguir sucesso nos seus intentos, né? O grande traidor desmascarado pelo Apocalipse. Mais uma das razões pelas quais há uma dificuldade em compreender o Apocalipse é porque Satanás não tem o menor interesse em que as pessoas saibam do que se trata, né? Sabe do que o Apocalipse está retratando. O Apocalipse, na verdade, ele está retratando o grande conflito entre Deus e Satanás. Deus usa toda a sua ética para dar o direito de escolha para todos, mas Satanás não perdoa. Satanás, ele usa todas as ferramentas que disponibiliza para enganar, roubar, destruir, mentir, fazer tudo o que é já do interesse dele nessa questão. Como inimigo, ele só quer destruir. Mas quando a gente ora em favor de alguém, oração intercessória, o Senhor Deus manda o seu anjo e protege essa pessoa. Nós não podemos negar que há a realidade de um conflito entre poderes antagônicos em nosso planeta. Nosso planeta, ele está pautado, né, por vários eventos, vários acontecimentos que mostram que realmente há uma guerra, né? Desde os micro-organismos até as grandes criaturas, todas parece que estão envolvidos e contaminados pelo ódio, pela disputa, pela ganância. É algo inquestionável isso, né? Nos laboratórios, se você colocar um microscópio poderoso, você vai ver a guerra entre as bactérias positivas e as bactérias negativas.
para ganhar espaço e terreno. Nos micro-organismos é assim, nos grandes também, né? E nós vivemos, sofremos, né, diariamente com várias dessas manifestações de contrárias ao bem ou a favor do bem, né? Deus é amor. Está escrito em cada botão que desabrocha. A natureza testifica do amor de Deus, né? Os amáveis passarinhos cantam alegremente, demonstrando que Deus é amor. As altaneiras árvores, essas árvores grandes que elas também mostram o poder criador de Deus. As crianças, toda a natureza, né? Todos testificam do desejo de Deus em tornar seus filhos felizes. O objetivo da natureza, da beleza que há na natureza, da harmonia e de tudo que há de bom, é que Deus tem esse objetivo: fazer com que os seus filhos, suas criaturas se tornem felizes, né? Dentro da sua companhia e diante do que ele promove. Ele deu sua vida por isso, ele sofreu agonia. Mas, por outro lado, nós temos a injustiça, os crimes, as calamidades, as pestes. Este cenário nos fala da realidade do mal em nosso planeta, implantado pelo inimigo de Deus. Não foi Deus que criou o mal. Deus fez tudo perfeito, né? Quando nós vemos o relato da criação, sentimos e percebemos que Ele cuidou de cada detalhe pormenorizadamente, visando tornar o ser humano feliz. E Adão e Eva tiveram um privilégio, né, que outros não tiveram até hoje, né, depois dele, dos dois. Eles tiveram uma vida perfeita no início. E deve ter sido também um desapontamento muito grande da parte deles perder tudo aquilo, né? Satanás fomenta a rebelião contra o autor de tudo, né? O autor de todo o bem. Ele cria versões, ele planta dúvida, cria conflito, né? O conflito tomou dimensões cósmicas e se transferiu para a Terra. Por que se transferiu para a Terra? Porque ele começou no céu. Foi no céu que tudo começou. Os corpos celestes, os anjos estavam lá, todos adoravam a Deus, tranquilamente, cada um desempenhando sua função. E quando Deus, então, convocou o Filho e o Espírito Santo para uma nova criação, o plano foi exposto, né? Iriam criar um novo planeta, que seria a Terra. Satanás ficou enciumado porque ele não foi convidado para fazer parte dessa comissão. E Satanás, então, começou, a partir desse momento, a se expor que seu coração já brotara há muito tempo, né? Mas ele se continha. Mas a partir disso ele fez política aberta contra Deus, né? E nós sabemos o resultado. O conflito ele foi transferido para a Terra depois de uma guerra. Está registrado no Apocalipse essa guerra e nós já tivemos a oportunidade de avaliar ela no último estudo, na última lição, e vamos estar avaliando mais detalhadamente hoje. Satanás engana a Eva. E esta arrasta Adão para longe de Deus. Eva era a criatura mais linda que Deus fez. De toda a criação, ela se destacava pela beleza, amabilidade, e Adão estava realmente encantado com Eva, né? Ele disse: essa aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, Satanás se aproveitou disso e, ao enganar Eva, parece que foi fácil enganar Adão também, né? Ele estava realmente encantado com Eva e ele não quis abrir mão daquela Eva, né? Seria difícil negar a existência da dor, do sofrimento e do mal. Portanto, o Apocalipse desmascara o grande traidor. Porque Satanás, o traidor, ele tem realmente a responsabilidade do pecado. O
o arqui-inimigo, é como ele é chamado, identificado no Apocalipse por um desses títulos, né? Satanás é mencionado 55 vezes no Apocalipse. 6 nomes diferentes pelos quais o profeta o identifica. Então, João ele teve um vislumbre do que Satanás fez, do que Satanás está fazendo e do que ele ainda fará até os últimos dias. Ele lutará incansavelmente. Eu ficava pensando assim, por que é que Satanás não desiste, sabendo que ele é fraco? E todas as vezes que ele se debateu com Cristo, ele perdeu, desde o céu, como arcanjo, e é por isso que ele foi expulso do céu. E ele achou guarida aqui na terra, porque ele enganou a Eva, e a Eva também levou o fruto para Adão, e ele também se deixou enganar. E todo o mal que aconteceu depois dos embates que ele teve, sempre Cristo vencendo. E por fim na cruz, né? Ele foi vencido. Mas e por que ele nunca desistiu? Bom, se nós formos avaliar por questões legais, quando Satanás usurpou o, o, o poder da terra, Deus tinha deixado essa responsabilidade para Adão. Então Adão ele tinha a responsabilidade de cuidar da terra, ele tinha o domínio sobre os animais. A Adão foi dado essa autoridade e essa capacidade. Mas quando Adão perdeu esse direito por pecar, então Adão, no momento em que ele comeu da árvore, do fruto, a totalidade dos seres humanos se tornou inimiga de Deus. Então, Satanás se tornou o representante da terra. Mas quando Cristo pagou o preço na cruz, ele disse: está consumado. Ficou claro para todo o universo o caráter de Satanás. E agora não havia mais dúvida, não existe mais dúvida nenhuma para os habitantes do universo. Todos sabem do que Satanás é capaz. Então a dúvida que foi implantada no coração de Eva e Satanás tentou também implantar no coração das pessoas, dos seres celestiais, dos outros planetas, agora não resta mais nenhuma dúvida de que ele é realmente o inimigo disposto a matar, né? Esse é o caráter de Satanás. Então ele é identificado por 6 títulos diferentes. Vamos ver quais são esses títulos. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, e todavia não se prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, veja o primeiro título, dragão, a antiga serpente, segundo, chamada Diabo, terceiro, e Satanás, quarto, o sedutor de todo mundo, quinto. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador, o sexto título, de nosso irmão, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, queridos, quando nós entendemos sobre a questão do juízo, no juízo tem uma corte, tem o juiz, tem o advogado de defesa, o advogado de acusação, o réu, né? E então eles pleiteiam entre si para o advogado de defesa tentar defender o seu réu, o seu cliente, e o advogado de acusação tentar condená-lo, né? Então, da mesma forma, foi inspirado pelo que acontece no céu, né? Satanás, antes de Jesus morrer, ele tinha livre acesso ao céu. E lá ele acusou os filhos de Deus e acusou a própria lei de Deus e o próprio Deus como sendo arbitrário, né? Dominador e que queria só para ele domínio. Então, Satanás ele fez uma política aberta, né? Contra o governo de Deus. Então esse título de acusador é por causa disso.
Mas aqui diz que houve grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Nunca mais Satanás teve acesso e não terá mais acesso ao céu. Aqui está os títulos, né? Dragão, serpente, diabo, Satanás, sedutor e acusador. Assim como Cristo tem os títulos, Satanás também tem, né? Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecasse pelo que te lançarei, profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Nós, eu não sei se vocês sabem, mas nós somos o sacerdócio e o reino, sacerdócio do reino. Somos reis. E Deus lançou Satanás para que nós também tivéssemos o direito de julgá-lo, né? Nós iremos julgar Satanás também. Saber como aconteceu a origem do mal que surgiu no seu coração. Esta origem, ela é difícil de aceitar porque é difícil de compreender, é um mistério, né? Como que Satanás, vivendo num ambiente perfeito, onde havia harmonia e paz, não tinha falta de nada, toda a riqueza à sua disposição, talentos, dons, apesar de toda essa capacidade, ele se deixou corromper. Então, quando nós estivermos no julgamento investigativo, nós teremos a oportunidade, né? E por essa fase de esclarecedora, nós teremos a segunda fase do juízo. Ali nós teremos a compreensão perfeita de como aconteceu isso, como ele veio se tornar esse grande inimigo de Deus, né? Nem ele sabia a dimensão de onde ele iria chegar. Mas hoje nós sabemos que ele não tem mais nem chance de retorno. O profeta Isaías, sobre o símbolo do rei da Babilônia, descreve a intenção de Lúcifer de ser igual a Deus. Vamos ver o que diz ali, Isaías 13, de 12 a 14. Como caísse do céu a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás não desconhecia o poder de Deus, mas ele queria ser semelhante, né? Com os mesmos atributos. Mas uma criatura não pode se colocar igual a Deus, né? Aqui inicia a rebelião cósmica. Mas Satanás, como já lemos no texto anterior, né? Ele foi expulso do céu. E agora ele vem fazer guerra contra os filhos de Deus, né? Porque ele é um ser poderoso, ele é um ser inteligente. Nenhum ser humano é capaz de fazer frente a Satanás. O único que faz frente a Satanás hoje no mundo é o Espírito Santo. Então, quando a gente entristece o Espírito Santo, nós estamos sem defesa. Por isso que nós devemos ter cuidado, né? E buscar ter consciência do que vem a ser o pecado contra o Espírito Santo. Quem Satanás arrasta em sua rebelião? Vamos ver o que o Apocalipse diz a respeito? No capítulo 12, 7 a 9 diz: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou o lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Satanás conseguiu conquistar a terça parte dos anjos.
Quantos anjos caíram com Satanás, né? Eu já antecipei a terça parte. Veja só o que o texto, nos versículos 3 e 4 de Apocalipse 12 diz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cauda e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhes devorar o filho, quando nascesse. Então aqui a parte que eu destaquei é a sua cauda, que significa o falso profeta, arrastava a terça parte das estrelas do céu. A estrela do céu, estrela, significa anjos, né? As quais lançou por terra. Então, os anjos que desceram com Satanás e hoje atuam como demônios, né? Eles faziam parte da terça parte dos anjos do céu, né? Estrela, né? No Apocalipse significa anjo. Vamos só conferir como está descrito. Capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as igrejas. Então aqui nós já temos aqui o significado de mais duas coisas: a estrela, que é anjo, e o candeeiro, que representa a igreja, né? As 7 igrejas. Judas confirma que não só Satanás, mas os outros anjos se rebelaram e foram expulsos do céu. Vamos ver o que o profeta Judas fala, né? E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, foram expulsos de lá, saíram de lá, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Satanás já foi julgado, já foi condenado, mas ainda há uma instância, né? A instância de esclarecimento. Todo o universo já entendeu que Satanás é culpado, mas os seres humanos não. Alguns seres humanos estão sendo enganados ainda por Satanás. E esse esclarecimento sobre o trabalho que Satanás tem feito contra a raça humana só vai ser esclarecido no julgamento de esclarecimento, que é a segunda fase do juízo. A primeira fase nós já estamos em andamento, de acordo com a profecia. Então, o conflito se dirige para a terra, né? Satanás usa a serpente e com ela sua estratégia é lançada. Vamos ver essa estratégia. Engano, mentira e usurpação. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Paulo está advertindo os coríntios, né, que Satanás é uma serpente, mas que é enganadora. Conseguiu enganar Eva, uma mente limpa, pura e perfeita. Ele conseguiu plantar a dúvida. Quem somos nós, né, para resistir a Satanás? Como ele enganou os anjos? Adão e Eva eram um pouco mais ingênuos, vamos dizer assim, mas os anjos também presenciaram toda a glória, a honra e majestade no céu. Eles tinham privilégios lá. Fazer parte do coro celeste, a adoração, as viagens interplanetárias. Por que os anjos se deixaram levar por Satanás? Veja só qual foi a estratégia que ele usou. Ele enganou os anjos, enganou Adão, enganou Eva, todos munidos de mentes inteligentes, sem o desgaste do pecado. Ele disse: quereis ser diabólico? Foi isso que ele usou? Foi essa a estratégia? Vocês querem ser diabólicos? Não, a estratégia que ele usou foi: se ele tivesse usado essa estratégia, ele não teria sucesso, né? Mas ele usou assim: querem ser como Deus? Né? A proposta foi essa.
Ele falou, olha, Eva, Deus não quer que você saiba dos segredos. Ele não quer que você seja como ele. Aí Eva já ficou atenta. Mas por quê, né? Ele não quer ter disputa, né? Ele não quer que vocês tenham conhecimento. Ele está negando isso para vocês. E a dúvida foi plantada, né? Eva então veio cair. Hoje, quais são os dois enganos mais sutis de Satanás? Porque ele continua enganando, né? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. A obra do engano tem como consequência morte, porque a mentira é um dos mandamentos que está na lei, a lei de Deus, né? E Satanás está quebrando ela constantemente, e os seus anjos também, né? Porque eles personificam pessoas que já morreram, né? E dessa forma enganam muitos que estão com o coração doído pela perca de alguém. Os homens não estão interessados de onde vem o milagre. As pessoas que buscam o milagre, eles vão em qualquer lugar que digam onde está acontecendo milagres, né? A humanidade está desesperada atrás de facilidades, né? Satanás, ele pode, né, fazer realmente milagres? Essa é a pergunta. Ele pode fazer milagres? O Apocalipse esclarece o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui o texto diz que eles fazem sinais e milagres e prodígios, né? Que significa a mesma coisa. Como Satanás faz isso? Ele põe as doenças e ele mesmo tira quando lhe convém, né? Espíritos de demônio, operadores de sinais, é a expressão usada no texto, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Queridos, são milagres verdadeiros. Pessoas que estavam doentes, com câncer e outros problemas, Satanás usa os seus ministros para curar essas pessoas. E são curas reais, né? São coisas extraordinárias para o ser humano e ele tem poder sobre a natureza também. Às vezes de forma enganosa, mas isso será tão evidente, tão real, que se possível enganaria até os eleitos. Por isso que milagres, o milagre não é a certeza de que vem de Deus. Nem sempre, né? Falsos cristos e falsos profetas. Aqui esse feiticeiro anda sobre as brasas sem queimar os pés. É algo sobrenatural, né? E isso é poder. E Satanás trabalha em vários níveis diferentes, né? Na África, ele trabalha abertamente. São coisas que é visível, né? O trabalho de Satanás, dos demônios, os espíritos, como eles chamam. Contra isso não há como você contestar. De fato, acontecem coisas sobrenaturais. Satanás é sutil em seus enganos, ao ponto de usar a própria Escritura Sagrada. Muitos movimentos religiosos dizem ter a Bíblia como seu guia. Seria isso verdade? Como nos protegemos desse ministro de Satanás? É porque são pastores que enganam seu rebanho, né? Com mentiras sutis. Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, não vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós já falamos sobre essa sentença, né? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira,
jamais verão a alma. Então, como nós sabemos que um milagre é de Deus? Primeiramente, pelos seus ministros. Se ele estiver falando algo contra a lei de Deus, mesmo que cure, que ressuscite, não é de Deus. Tá? Mesmo que façam prodígios extraordinários, manifestação não será de Deus, será de outro espírito. Contra quem Satanás está irado? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui Satanás, o Apocalipse fala claramente contra quem Satanás está irado, né? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. O espírito de profecia é um tema muito importante e tem muita importância dentro do Apocalipse. O próprio João era um profeta, né? Escreveu o Apocalipse de forma prevendo o futuro detalhadamente, né? Então, o espírito de profecia é esse, levar a mensagem para as pessoas que não conhecem a mensagem do Evangelho eterno, né? O segredo infalível para vencer. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui está falando dos heróis, né? Os heróis da fé. Eles não tiveram amor à própria vida, preferiram selar a sua vida com Cristo e perder a vida na terra, né? A vida dos mártires aqui. Os mártires não abriram mão da sua fé e por isso foram martirizados. Satanás, que não pode fazer nada diante de Cristo, porque Jesus venceu no monte da tentação, venceu na cruz, bradando está consumado, venceu no sepulcro quando Cristo ressuscitou. Satanás tentou de todas as formas conter, mas ele não teve a capacidade. Cristo, Deus, o homem Deus, vence toda vez que um filho lhe pede auxílio, né? Venceu finalmente no final dos tempos. Ele vai vencer novamente por nós. E o texto diz que Miguel sai para defender os seus, ou seja, o título de Cristo como guerreiro. Quando encerrar a sua obra no santuário, ele virá para concretizar a sua obra. E depois voltará com toda a corte celestial, na sua segunda vinda. Não se levantará por duas vezes a angústia. Essa é a melhor promessa que nós podemos ter como seres humanos, principalmente na nossa atualidade, né? Estamos sofrendo a perca de entes queridos que morrem por consequência do coronavírus, entre outras doenças, debilitados, cansados, idosos, sofrendo com doenças degenerativas, enfim. Tudo obra de Satanás e consequência do pecado. E a promessa é que não se levantará mais o pecado no universo, depois que for consumado, né? Esse é o final do nosso estudo desta noite. Na próxima lição, no próximo estudo, nós teremos as boas novas do Apocalipse. Se, Marcos, houver alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do assunto que nós estudamos hoje, nós podemos, se tivermos tempo, né, responder as perguntas, se houver. Mas o tema, de maneira resumida, sobre o inimigo de Deus, foi exposto dessa forma, né? Conhecer a estratégia de Satanás. Ok, Cris. Tem 3 minutinhos para terminar a sala. Se ninguém tem uma pergunta, eu tenho um comentário do Espírito de Profecia. Só não posso mostrar hoje, mas posso mostrar outro dia. Satanás, ele trabalha nas famílias, né? De maneira direta. E o texto do Espírito de Profecia diz que ele de maneira inavisada, né? Ele faz com que os nossos entes queridos, nosso esposo ou nossa esposa, quem vive conosco, né?
nos fale de maneira inadvertida, ou seja, sem a intenção de nos ofender, mas nos ofende de maneira profunda, como se fosse de maneira insuportável. Mas essa é a obra de Satanás. Ele amplia as palavras e as atitudes. E a gente se sente tão ofendido que parte para a defesa. E ao invés de pedir a direção de Deus para vencer a tentação, nós acabamos cedendo à tentação dessa forma. Então, para Satanás, trabalhar no escuro, sem que ninguém entenda as suas artimanhas, é uma vitória para ele. Então, por isso que o Espírito de Profecia, que é como o texto que nós acabamos de ler, que é importante para nós, porque ele nos traz esclarecimento sobre o caráter de Satanás. Satanás luta contra o Espírito Santo e contra o poder do Espírito Santo nas profecias, né? Então, compreender as artimanhas de Satanás, os ardis de Satanás, neutraliza ele. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento, né, através do Espírito de Profecia, e nos aprofundar mais na palavra de Deus, né? Pensando no sacrifício de Cristo, o preço que ele pagou pela nossa remissão. Ok, A igreja. gente pode encerrar? Eu vou fazer uma oração. Ok? Se não houver perguntas. Vamos orar então. Pai de amor que estás nos céus, nós te agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde, por esse santo sábado que chegou até nós e pela oportunidade que nós temos de te louvar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado também porque o Senhor nos expôs o caráter de Satanás, as intenções dele, as artimanhas dele, o engano, a mentira, e que nós possamos nos manter distante dele. Amém. E dando ouvidos ao Espírito Santo constantemente para que a nossa vida seja transformada de acordo com a tua vontade. Amém, Pai. Essas bênçãos nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos aí que participaram e todos aí que assistiram também. Fiquem todos com Deus.